Chegada a horinha, damos início, né? Noite de hoje. Como é de praxe, a gente sempre lê um textinho. Esse que é do Jornal da Casa, uma precezinha de Emmanuel, que diz assim: ilumina a estrada de alguém e estarás iluminando a ti mesmo. Abençoa o próximo e teus caminhos se farão abençoados. Ajuda-te sempre, especialmente ajudando aos outros, e o céu te ajudará. Então, eu convido a todos para que juntos, fechando levemente nossos olhos, mentalizemos a Deus, que é o nosso Criador, o nosso Pai, ao Mestre Jesus, que é nosso governador, agradecendo a presença amiga por esta doutrina maravilhosa, por essa casa que nos recebe. Só temos a agradecer, Pai. Esta casa, inclusive, que é preparada, esse ambiente com muito amor, com muito carinho para nos receber. E pedimos, como eternos pedintes que somos, para que possamos receber esses lembretes dessa doutrina, que possamos levar esses lembretes para o nosso dia a dia. Sempre agradecendo, Pai, pela oportunidade que nos dá todos os dias. Que Tua paz, Tua luz esteja com cada um dos aqui presentes, todos os dias. E que assim seja. Que assim seja. Então, boa noite a todos. Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje vamos falar sobre esse livro tão importante na vida de todos nós, que é o Evangelho. E no prefácio do Evangelho, o Espírito da Verdade nos diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes às estrelas cadentes, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombeta, e os cânticos dos anjos que lhe associam. Nós vos convidamos, a vós homens, para o convito e o divino concerto. Tomai da líria, fazei unissonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um externo a outro do universo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo de vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito da Verdade. Então, vem nos falando, sobre o Evangelho, a importância do Evangelho no nosso dia a dia, na nossa vida. Então, na introdução, as matérias contidas no Evangelho, elas podem ser divididas em 5 partes. Os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, e as palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da Igreja, e principalmente o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes foram objeto de controvérsias, a última, que é o ensinamento moral, permaneceu intocável durante todos esses anos. Para os homens em particular, é uma regra de conduta abrangendo todas as circunstâncias da vida, privada ou pública, o princípio de todas as relações sociais fundadas sobre as mais rigorosa justiça. Então, é o nosso roteiro seguro, a nossa conduta, como devemos nos comportar. Quando nós abrimos o Evangelho,
ali nos fala sobre o homem de bem, né? Nos dá todas as características do homem de bem, né? Tem fé em Deus, na sua justiça, no seu amor, na sua bondade, né? É benevolente com todos, aonde está, pratica a bondade, pratica a caridade. Então, é para o nosso dia a dia, nosso viver, começando dentro de casa, né, se estendendo ao trânsito, à rua e ao nosso serviço. Então, quando nós incorporamos, né, essa doutrina, esses ensinamentos de Jesus no nosso dia a dia, nós passamos a compreender também aquele que caminha ao nosso lado, que muitas vezes não nos compreende ou nos trata de uma forma muito agressiva, né? Hoje temos a caridade da compreensão, hoje o Evangelho, que baseado em tudo aquilo que Jesus nos deixou, todos aqueles ensinamentos que ele disse, né? Perdoa, ama. A única coisa que pediu para cada um de nós é que nós nos amássemos uns aos outros. Enfim, e acima de tudo, o caminho infalível da felicidade que há de vir é levantar uma ponta do véu que oculta a vida futura, né? Então, não há mais morte, né? É isso que a doutrina espírita vem nos trazer, né? Aquilo que Allan Kardec vem e traz a palavra reencarnação, onde abre as portas do mundo espiritual, nos trazendo a mensagem da espiritualidade, que somos espíritos eternos. Aqueles que partiram antes de nós, apenas partiram antes de nós, continuam vivendo, né? Em outra dimensão, num outro plano, mas trabalhando, prosseguindo, né, esse caminho de evolução, de elevação espiritual. Então, a doutrina espírita vem e levanta esse véu. Hoje nós temos a mensagem da espiritualidade, os espíritos amigos nos dizendo, nos trazendo aquele ânimo, aquela força, aquela fé, né, de que é preciso fazer o bem, de que é preciso continuar, para que a gente não desista, por mais difícil que seja o caminho, por que as lágrimas às vezes caiam em nossas faces, e eles nos dizem: nós estamos ao lado de vocês, nós estamos caminhando, né? Nós torcemos pela capacidade de cada um de desenvolver o seu potencial, né? Por isso as adversidades, os desafios, para que a gente possa superar, né? E isso nos fortalece. Então não é castigo, né? Deus não vem e castiga: eu tenho que sofrer, eu tenho que passar por isso para me elevar. Não, a gente tem que ser feliz, né? Nós estamos nesse planeta para construir passo a passo a nossa felicidade, a felicidade daqueles que nos acompanham no nosso dia a dia. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, né, Allan Kardec perguntou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra conforme entendia Jesus, né? O que é a caridade conforme entende Jesus? E eles dizem: ser benevolente com todos. Ser benevolente com todos. Não é só com aqueles que eu amo, né? Jesus disse: amai os vossos amigos, mas também amai os vossos inimigos. Então é ser benevolente com todos. Indulgente com aqueles que erram, né? Nós sabemos que Jesus, nesse momento em que as pessoas estavam apedrejando, ele diz, né, aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra, e ninguém atirou, né? Todo mundo largaram as pedras e saíram. Ninguém estava na condição de julgar. Então Jesus nos fala sobre indulgência e perdão das ofensas. Esse é o verdadeiro sentido da caridade, né? Ser benevolente com todos, indulgente e perdão das ofensas. Ou seja, perdoar aqueles que erraram conosco, como nós também precisamos do perdão daqueles que nós cometemos equívocos. Aqui as esferas sublimes, porém recolhendo os apelos, as lágrimas que se erguem na terra angustiada, prepararam a grande mensagem de consolação em nome de Jesus. E o Evangelho, como há 2000 anos, corporifica-se nas mãos de Allan Kardec para distender a esperança e o amor sobre a terra, né? Então, a humanidade, passando pelas suas dores, suas dificuldades, pedindo a Deus, pedindo a Jesus o amparo, né? E Jesus já sabia das nossas dificuldades, né? Tanto que ele diz: no mundo tereis aflições, chamando os discípulos, ele diz: se me amais e guardai os meus mandamentos, eu pedirei ao Pai e rogarei para que ele vos envie o Consolador.
né, para vos consolar, vos confortar, vos esclarecer. E a doutrina espírita chega até nós como esse consolador, né? E o Evangelho, segundo o Espiritismo, né, esse roteiro de vida que nós devemos ter, né, esse livro de cabeceira, que é nos momentos difíceis, qual decisão eu devo tomar? Né, abre o Evangelho, vai sair de casa, abre o Evangelho, dê uma mensagem, faça o Evangelho em casa, né, porque é o consolo, né, se corporificando nas nossas mãos. Em abril de 1864, o Paracleto glorioso e triunfante aparece no mundo, vitoriosamente repetindo o Mestre, na Galileia após a ressurreição, quando confortava os que ficaram na névoa carnal. Aqui Jesus aparece já em espírito, mostrando a Maria de Madalena de que ele continuava vivendo, que não há morte, que somos espíritos eternos. Então o coração ansioso e sofredor, sedento de paz e harmonia, recebeu por fim o Evangelho, simbólico, sublime lenço para enxugar o suor e o pranto, envolvendo-o no carinho da consolação apaziguadora. É quando nós lemos o Evangelho, né, nós lemos sobre a beneficência, sobre o perdão, né, sobre a caridade, sobre os órfãos, né, o consolo de Jesus a cada um de nós. Cada página que nós vamos lendo, né, nós vamos sentindo a presença de Jesus nos consolando e nos convidando, né, a sermos bons, a sermos seu instrumento de amor e de paz, onde os espíritos se reuniram e cada um dando a sua mensagem, né, cada um trazendo a sua mensagem da imortalidade, dizendo que tenhamos a fé, tenhamos a persistência, né, as preces, a importância de nós buscarmos a oração. Então Jesus, que nunca antes apartara dos homens, aproximou-se ainda mais e voltou a falar como outrora, chamando e conduzindo, né? É Jesus de volta aos nossos corações. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, que então no mundo corporifica a palavra imperecível do excelso enviado, é ele mesmo de retorno, tomando os filhos, as filhas da dor, nos seus amorosos braços para conduzir aos parâmetros da luz e inextinguível da verdade. É Jesus consolando, assim como ele consolou Judas, né, consolou Pedro, que cometeram o equívoco, estava ali consolando, confortando, né, nenhuma ovelha se perderá, né, ele dizendo da importância de nós desenvolvermos esse sentimento de amor no nosso coração, não carregarmos mágoa, ressentimento, ódio. Ah, mas essa pessoa me prejudicou muito, né? Não guarde esse ressentimento, né? Porque nós levamos aquilo que nós desenvolvemos, as nossas potencialidades. E eis que um dia o intelectual, exausto pelo esforço, secretamente, escreve a obra que desenvolveu. Ele apresenta ao público, agradecido a Deus, porque sabia que à época não bastava tocar a mente, mas era preciso tocar o coração. Então Allan Kardec passou por muitas dores, muitas dificuldades, né? Foi muito combatido, né? Foi no Espírito da Verdade, que nos trouxe a mensagem aqui, ele diz a Kardec: olha, você não basta escrever em 5, 10 livros, né? A sua missão é mudar a humanidade, é trazer luz para a humanidade inteira, e por isso será combatido, impiedosamente. As pessoas vão lhe agredir, né? As pessoas vão queimar os seus livros, né? Aqueles que estarão sempre ao seu lado serão os primeiros que nas adversidades, né, cairão fora. Então você vai passar muita dor. Você quer, você aceita, e ele aceitou essa missão, né, mesmo estando sozinho. Se eu não conseguir, alguém o fará, né, porque a obra de Deus não fica somente nas mãos de um homem, mas ele nos traz o Evangelho, nos traz a doutrina espírita, né, esse consolador que Jesus havia prometido a cada um de nós. Então, de coração túmido, recebe os primeiros exemplares do Evangelho e dedica intimamente a Deus o Pai. Depois, então, dirige-se a toda a humanidade, entregando essa mesma sociedade que sofre e que chora. É a promessa de Jesus quando ele estava lá com os apóstolos. Eu vos enviarei um Consolador. E hoje é a doutrina espírita, é o Evangelho chegando até nós. No momento em que nós seguimos o Evangelho, e não precisa muita coisa,
né? Aquilo que os Espíritos dizem. Jesus só pediu que a gente se amasse. Só isso. Amasse. Né? Amai-vos uns aos outros. Quem ama não quer o mal do outro, quem ama quer a felicidade do outro, quer ver o outro indo bem. Se errou, perdoa, né? Quem não está em condições de erro. Eis aqui, meus irmãos, aquilo que todos precisam saber. Aqueles que o assinaram, vários espíritos, aqueles que o escreveram, o fizeram em nome de Deus. Então eles colocaram ali o seu sentimento, a sua experiência. Né? Muitos que escreveram o Evangelho morreram por Jesus. Né? Muitos foram jogados às arenas, nas fogueiras, mas levaram a mensagem de Jesus. Paulo de Tarso, que foi apedrejado, né? E no fim da sua vida ele disse: já nem sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ou seja, eu renunciei toda a minha vida para que o Cristo, né, através de mim, pudesse levar a sua mensagem. E quando ele é carregado com um soldado, né, que o soldado lhe decepa a cabeça, o soldado começa a tremer e diz: não consigo. E ele corajosamente diz: faz a tua parte, porque a minha eu já fiz. Eu já servi o Cristo. Ou seja, com a consciência tranquila, fez todo o bem que ele podia ter feito. Então aqui, Divaldo, né, livro altivo, o espírito altivo, né, Francisco Nicolau nos diz: digo-lhes, meus irmãos, que lendo o Evangelho, vocês são igualmente responsáveis pelas páginas que aí estão escrevendo diariamente as páginas do nosso Evangelho, né? Porque se nós estamos lendo o Evangelho, nós já estamos sabendo do perdão, sabemos que devemos ser benevolentes, beneficentes, né? Sabemos o quanto somos assistidos e auxiliados, e precisamos transformar isso na nossa vivência diária, no nosso dia a dia. Aqueles que estão ao nosso lado, né? Somos páginas vivas. Todos os dias nós estamos escrevendo uma página, né, da nossa vida. Ivone, do Amaral Pereira, ela nos diz assim, é uma grande trabalhadora do Cristo, ela diz: o Evangelho segundo o Espiritismo, juntamente com as obras kardecianas e os autores clássicos, foram o meu roteiro e a minha fortaleza quando eu tive que enfrentar lutas e dissabores advindo dos meus passos errados nas últimas vidas anteriores à última. Né? Então ela nos confirma, né? Ela veio de vidas passadas, de erro, mas nessa existência ela encontrou, né, força no Evangelho. Ela diz: foi no Evangelho que eu tive força para enfrentar as lutas e dissabores vindos, né, dos meus erros passados. Através do Evangelho eu me fortaleci. Né? Então muitas vezes nós dissemos: não sei o que fazer. Né? Busca no Evangelho. Né? Vamos ver o que o Evangelho nos diz, o que o Jesus nos diz, para que possamos buscar. Quando nós abrimos o Evangelho, nós estamos acendendo uma luz dentro do lar. Né? Por isso a importância de nós lermos esse livro, meditarmos o que quer dizer essa mensagem, né? O que fala tanto do perdão, o que fala tanto dos infortúnios ocultos, ides de encontro entre os infortúnios ocultos. Ali no capítulo 2, né, uma rainha de França, nos dando exemplo, né, eu que achei que era uma rainha, e que ao desencarnar esperava ser recebido no mundo espiritual como rainha. Mas, para minha decepção, eu vi que lá, em lugares melhores que eu, estavam aqueles que eu julgava inferior, aqueles que eram meus escravos, né? E estavam numa posição melhor do que a minha. Né? Que decepção, não pude levar nada. Né? O que eu levei da vida? Nada. Então, é o Evangelho que nos abre, nos orienta, né, a razão. Muitas vezes li e meditei nesse capítulo do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, e principalmente a página da mesma intitulada: o suicídio e a loucura. Né, ela leu muito porque em vidas anteriores ela andou cometendo suicídio. Eu tinha quase que decalcado na memória e na minha alma a me lembrar que todos os sofrimentos e decepções eram passageiros e que eu deveria considerar a vida terrestre como uma curta passagem, que deveria vivenciar a fé no futuro seria melhor para mim.
se eu, a despeito de todas as lutas, continuasse trabalhando no bem, educando o meu espírito e aprendendo o bem, né, o bem sofrer, como diz o Evangelho. Né? Então, no Evangelho tem ali o bem e o mal sofrer. Né? Não é nós acharmos que Deus está nos castigando, eu tenho que sofrer, porque eu tenho que evoluir. Não, nós não precisamos sofrer, né? Porque a lei, ela é de amor. Né? A dor vem na nossa vida quando nós tomamos caminhos diferentes, caminhos diferenciados, né? Saímos do caminho do amor. Nessas horas em que eu buscava o livro Luz, o Evangelho, a calma, a resignação e as forças para prosseguir a maneira do relato de Allan Kardec em Obras Póstumas. Né? Consegui eu também pairar meu espírito acima de todas as vicissitudes que vivia e, olhando-as do ponto de vista mais alto, consegui ver o quão pequeno era diante do que o futuro reservava-me se eu perseverasse. Né? Então, é o que ela diz, né, no Obras Póstumas, que Allan Kardec, quando os espíritos disseram que ele passaria essas dificuldades, essas dores, esses momentos difíceis, né, ele meditava. E nessa meditação, né, ele se elevava além, né, das coisas materiais. E estando numa elevação, né, superior, buscando a espiritualidade, os espíritos amigos, ele pôde ver que aquelas adversidades não eram nada diante daquilo que esperava na vida futura, né? Que ele devia passar, que as dores, tudo passa, os momentos difíceis, eles passam. Então, se tudo passa, por que eu vou me revoltar? Né? Por que eu não vou continuar com a minha fé, com a minha perseverança? Estudando, fui me fortalecendo, né? Estudando, buscando, esclarecendo, trabalhando no bem. Né? Essa é a melhor oração que nós podemos fazer no nosso dia a dia, trabalhando no bem. Todos nós podemos fazer o bem para alguém, seja um abraço, um aperto de mão, uma mensagem, um carinho, um afeto, uma visita no hospital, um telefonema, uma mensagem. Todos nós podemos fazer o bem. Então, trabalhando no bem, fui atraindo cada vez mais o concurso dos benfeitores espirituais. Né? Quando nós estamos trabalhando no bem, estamos motivados, fazendo bem, né? Com aquela alegria de fazer o bem, somos instrumento de Deus. Né? Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Nós estamos pedindo a espiritualidade, Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. E ser instrumento de nossa paz é nós levarmos bem onde nós estamos. Então, e quando nós estamos fazendo bem, quem é que fica ao nosso lado? Os espíritos amigos e amorosos. Né? Allan Kardec pergunta aos espíritos, né? Os espíritos influenciam nossas vidas? E os espíritos da codificação dizem muito mais do que imaginais. E de ordinário são eles que vos dirigem. E quais são os que estão dirigindo? Se nós estamos fazendo bem, estamos motivados no caminho do bem, da leitura, do Evangelho, do amor, são esses espíritos amigos e amorosos que trouxeram a codificação. São os espíritos familiares, são os espíritos amigos que estão ao nosso lado ali nos orientando, dizendo: continua, prossiga, Deus é por nós, não desanima, não desista, não esmoreça, as dores vão passar, os momentos difíceis vão passar. Então, é resultado do trabalho que nós estamos fazendo no bem. Então, diante da tanta felicidade pelo dever cumprido, diante do fato de ter perseverado e mantido o meu corpo físico, diante do fato de ter aprendido com a bendita doutrina espírita que a vida terrestre é quase nada diante da eternidade, pude entender as fortes palavras do Cristo direcionadas a todos os que sofrem. Bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Que perseverem diante das lutas e sigam os sabedores de que a felicidade os espera. Né, irmã Ivone do Amaral Pereira? Então aqui, né, o Palavras do Coração, o Dr. Hermann nos diz: o Evangelho é um livro de estímulo, um livro de amor ao próximo, um livro que há de nos conduzir, queiramos ou não, às zonas elevadas. Né? Quando nós estamos
lendo o Evangelho, estamos nos envolvendo com isso, com as palavras, com os ensinamentos do Evangelho, nós estamos nos aproximando dessa espiritualidade maior. E aqui, né, São Vicente de Paulo, no Evangelho mesmo, ele diz: eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Às vezes abandona-se esse livro, fala-se dele, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário, em que deixais esse resumo das leis divinas. Quando nós largamos, né, não buscamos o Evangelho, não buscamos esses ensinamentos, né, nós estamos sujeitos a essas dores. Lê depois essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e principalmente meditai, né, porque é o sentimento dos Espíritos, é aquilo que eles colocaram para nos ajudar. Por isso, o Evangelho é o livro de cabeceira de tantos milhares de homens e mulheres cumprindo seu papel educativo. Mostra o quanto precisamos dele e o quanto nos faz falta quando não os temos em mãos, nas horas das nossas necessidades. A vivência diária dos princípios cristãos poderá reduzir acentuadamente doenças e desequilíbrios psíquicos. E o que o Evangelho nos traz de novo? Né? Aparentemente nada, mas moralmente tudo. Porque cada indivíduo, em cada época, o lê de acordo com as suas necessidades morais e espirituais, descobrindo um brilho novo e uma mensagem suficiente ao seu coração necessitado. Então, nosso tempo já está encerrado. Agradeço, né, a oportunidade de estar com vocês, agradeço a todos pelas vibrações, a todos que nos acompanham também no lar. Que possamos, né, buscar esse Evangelho, viver o Evangelho, que sejamos páginas vivas do Evangelho, porque às vezes a pessoa vai chegar até o Evangelho pela nossa vivência, pelo nosso exemplo. Né? A nossa vida inspira outras vidas, né? Motiva, contagia, né, quando nós estamos envolvidos no bem. Então, convido a todos para que nesse momento possamos agradecer a Deus, a Jesus. Muito obrigado, Jesus, por esse momento, por essa casa que nos acolhe, por esses espíritos amigos e amorosos que estão ao nosso lado, nos envolvendo, nos trazendo a paz, a luz, a proteção, a paz. Obrigado por tudo que recebemos no dia de hoje, pela saúde, pela assistência, pela paz, por termos o que comer, o que vestir, pelo nosso lar, pela família, pelos amigos, pelo trabalho. E que possamos, Jesus, sair daqui bem melhores, fortalecidos, amparados. E que essa luz também chegue a todos aqueles que estão nos acompanhando, aqueles que estão em nossos pensamentos, aqueles que estão em nossos lares, aqueles que gostaríamos que aqui estivessem e por um motivo ou outro não puderam estar. Mas que a sua luz alcance a todos, todos aqueles que estão nos hospitais, asilos, creches, orfanatos, sanatórios, nos presídios. Que o seu amor se faça presente em nossas vidas. Muito obrigado.